vão falar do cara. Esse aqui, A Ciência de Ficar Rico, de Alcançar Riqueza. Wallace D. Walters. A história desse cara é fascinante. Esse pastor metodista que a história esqueceu. O que tem de interessante nesse cara? Tudo começou, tá? A história dele tem muita conexão, inclusive, com a chamada alt-right. Não ele, coitado, mas a cena que ele estava na virada ali nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o século XX. Muitos veem esse livro como é mais um livro de autoajuda, como fazer amigos influenciar pessoas, como ficar rico. Parece aquele livro e aquele filme, O Segredo. Se você pensar muito firmemente que vai vir um cheque pelo correio, o cheque chega através do correio, né? Aquele vídeo, aquela picaretagem. E toda essa coisa que a gente tem hoje dos coachings, literatura de autoajuda, a coisa do... Começou com a força do pensamento positivo e tal. Só que esse cara, esse pastor metodista, o Wallace, o Waitels, bem interessante, porque ele foi um ponto fora da curva nesse movimento que se convencionou chamar de novo pensamento, que tem uma conexão com a alt-right, tá? Com a chamada magia do caos, que foi utilizada pela alt-right, a direita alternativa. É uma longa história, mas vamos tentar sintetizar. O divisor de águas na vida desse pastor metodista é que ele já era mal visto na congregação dele, porque ele era apaixonado por defender os trabalhadores e os pobres. Ele já tinha uma visão reformista e progressista. Os problemas trabalhistas estavam cada vez mais se avolumando ali nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o XX. Inclusive, trabalho infantil nas colheitas de algodão. Tá? Então, ele era muito já mal visto. Muitos definiam ele como um socialista cristão. Tá? O divisor de águas foi quando ele, voltando para casa, no Natal, a família dele passando aperto, até fome, pobreza, ele também pobre, Natal gelado, tal. Ele não tinha dinheiro para comprar uma árvore de Natal. Então, tudo que ele conseguiu reunir foi um galho que ele pegou no caminho para ser decorado com algumas velas, tal, amarrado, em vez de bolinha de Natal, pipocas penduradas, coitado, pipocas penduradas. Até que a família gastou a única coisa que restava da grana da família para comprar um presente para ele, tá? Uma caixa de punhos, de abotoadura, ou de punhos mesmo, né? Que as roupas da época, punho, você punha aquele punho na sua camisa. E ele fez deu um lindo sorriso, era tudo que eu queria da minha vida, tal, para alegrar a família. Aquela experiência foi um divisor de águas dele. Tá? Foi a partir daquele momento que ele teve uma visão de que era necessário transformar aquela realidade de pobreza, aquela realidade miserável, não só a dele, como da própria sociedade norte-americana. Tá? Na visão de Waitels, né, o indivíduo era prisioneiro das circunstâncias externas. Então, ele achava que, para se libertar dessas circunstâncias internas, tudo estava no pensamento, tá? Na força do pensamento. Tá? Então, ele começou a misturar filosofias orientais com Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, uma leitura interessante, Hegel, Emerson, principalmente porque, naquela época, ele estava num momento em que a América estava repleta de influências, espiritismo, ciência cristã, teosofia. Foi o boom, a explosão do ocultismo, do esoterismo, não só na Europa, como também nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos foi feita uma leitura muito especial disso. Ele começou a tentar juntar o chamado novo pensamento, que é essa coisa baseada na força do pensamento positivo, tal, com um socialismo cristão. Muitos, na época, começaram a falar de que era como se o pensamento dele fosse Karl Marx, como se Karl Marx tivesse bebido leite materno da metafísica norte-americana que estava surgindo daquele momento. Até a semiótica
surge naquele momento nos Estados Unidos, nesse amálgama, dessa questão de estudar a mente, a força do pensamento, né? Charles Sanders Peirce, a semiótica estava nesse amálgama, né, que surgiu. O que estava surgindo aqui naquela época foi principalmente Ralph Waldo Emerson, tá? O iniciador do chamado Novo Pensamento, esse filósofo norte-americano. Ele vai definir as chamadas leis espirituais em 1841, e da forma como ele falou do uso prático dos poderes ocultos da alma. Então, havia uma onda de tentar conciliar a ciência com a religião, a ciência com o esoterismo. E desse amálgama surgiu o chamado Novo Pensamento. Tá? Que daí, claro, o Novo Pensamento é que está as origens, vamos dizer assim, mais simplificadas do culto do pensamento positivo, toda a literatura de autoajuda, desde aquele famoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do começo do século XX. Só que esse livro, razão pela qual ele foi expulso dos metodistas, ele foi expulso, né? Porque ele acreditava que a força do pensamento poderia ser tão forte a ponto de derrubar a ordem social, as corporações e os burgueses, o capital explorador. Ele tentou conciliar Karl Marx com o chamado Novo Pensamento, né? O que é muito interessante isso daqui. Então, a questão de que, para ele, não era apenas a questão do homem ser preso às circunstâncias. Então, a exploração do capital, as condições objetivas da história, mas há uma força interior, que é a da mente, que tem que ser mais desenvolvida. Tá? Então, isso entra... Claro, isso aqui tem toda uma... O que ocorreu nos Estados Unidos foi bem diferente do que ocorreu na Europa. Lá nos Estados Unidos, essa questão da teosofia, e até a igreja telêmica da Aleister Crowley, que chega lá nos Estados Unidos, o Hubbard, né, que depois vai criar a cientologia a partir disso, é toda uma linha diferente que fala dessa questão da força do pensamento para você conseguir mudar realidades, mas sempre a realidade ali no sentido de alcançar o sucesso individual, o sucesso meritocrático. Já aqui o nosso amigo aqui, esse pastor metodista que depois foi expulso por ser progressista demais, ele acabou indo para os Mormons, se não me engano. O Wallace Wattles, esse livro, A Ciência de Ficar Rico, não é simplesmente ficar rico no sentido individual, tá? Mas de ficar rico transformando a sociedade, trazer a riqueza para você através do pensamento, transformando a própria sociedade. É uma coisa louquíssima o que ele desenvolvia. Muitos relatos que falam de... Ele pregava em bairros pobres, em Chicago, bairros pobres de imigrantes, onde ele tentava vender essa ideia de que você deveria cientificamente treinar o seu pensamento, né? Não só para encontrar Deus, encontrar a sua força interior para vencer na vida, mas transformar a sociedade. Tá? É bem interessante, é surpreendente. Essa coisa do novo pensamento vai influenciar depois a alt-right. Tá? Principalmente sua conexão com a magia do caos, né? Com a magia do caos. De que, de repente, essa força do pensamento, de um mundo etérico, do pensamento, aquela coisa de que o pensamento são coisas, né? O pensamento ele se materializa no plano etérico, né? Dos nossos pensamentos, criando egrégoras, aquela coisa toda. Então, de repente, a internet seria esse novo campo onde, através dos memes, você pode aglutinar essas forças do pensamento caótico, as energias caóticas. É uma longa história, mas é bem interessante. Como